Olá, boa noite para você. A Record dá sequência às sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. As entrevistas são ao vivo no SP Record, com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo na íntegra será reapresentado no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Já ouvimos aqui as propostas dos candidatos a prefeito de Ribeirão Preto, Franca e São Carlos. Até quarta-feira, vamos receber os candidatos a prefeito de Araraquara. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes dos partidos. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. Hoje quem participa da sabatina é Dr. Lapena. Dr. Lapena tem 60 anos, é médico, foi vereador por 2 mandatos, é casado e pai de 4 filhos. A coligação União e Mudança reúne os partidos PL, Republicanos, Democracia Cristã e União Brasil. E tem como candidata a vice-prefeita Meire Laurindo, do Republicanos. Candidato, seja bem-vindo. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Primeira pergunta que eu tenho para o senhor é por que o senhor quer ser prefeito de Araraquara? Boa noite. Eu sou araraquarense, nasci lá há 60 anos. Eu fiquei fora o período em que eu tive fazendo minha formação médica. E Araraquara sempre foi uma cidade maravilhosa, mas hoje não é mais. Nós vemos problemas enormes em vários aspectos da nossa sociedade. Nós vemos uma população sofrendo, com falta de água, moradia, uma situação de vulnerabilidade imensa, os problemas gravíssimos da saúde. Eu, como médico, não posso me calar. A minha vice-enfermeira, a Meire, uma pessoa que trabalha com atendimento humanizado, com acolhimento. Então, nós nos dispusemos a colocar ali em jogo tudo que nós vivenciamos, tudo que nós representamos à nossa sociedade, para poder defender um projeto muito melhor, um projeto de mudança para Araraquara. Candidato, o senhor sendo eleito no dia 1º de janeiro de 2025, qual vai ser seu primeiro ato? O primeiro ato é tentar entender a situação financeira do nosso município. A cidade, que tem uma arrecadação que talvez chegue aí a quase 2 bilhões de reais, tem uma dívida de mais de 600 milhões de reais. E nós temos que entender o que pode ser feito para parar que essa dívida não aumente e o que nós podemos fazer para que o dinheiro público seja utilizado de uma maneira assim coerente, que cada centavo seja aproveitado para valorizar os servidores, para fazer os serviços, os investimentos e implantar as políticas públicas que nós defendemos. Candidato, antes da gente falar do seu plano de governo, vamos falar um pouco de relações políticas. O seu partido, a sua coligação, melhor dizendo, reuniu aí partidos de direita, partidos de centro-direita. Os eleitores de Araraquara, nas últimas eleições, de acordo com os últimos resultados, eles elegeram candidatos de esquerda. Como é que o senhor pretende superar essa barreira? Eu acredito que a população tem aberto os olhos. Araraquara sempre foi uma cidade que tem universidades, que forma professores, o pessoal que tem uma visão de esquerda. E eu respeito, nós vivemos num regime democrático. Porém, esse governo que há 24 anos está em Araraquara, esse grupo político, tem trazido consequências nefastas à vida da nossa população, ao nosso município. Então, é o momento das pessoas entenderem que essa ideologia trouxe malefícios. Está na hora das pessoas passarem a analisarem as propostas, os projetos, o plano de governo, para que Araraquara não continue nessa situação que ela tem perdido em todos os indicadores para as cidades do estado do mesmo porte e para as cidades da região. Araraquara tem ficado para trás. Se não houver uma mudança, talvez isso seja irreversível. Candidato, vamos falar agora de plano de governo. Eu começo falando de saúde. O senhor é médico, o senhor propõe criar um hospital municipal com 100 leitos, para atender casos aí de baixa e média complexidade. O senhor já imaginou onde é que esse hospital seria construído, de onde viriam os recursos? Sim, Araraquara tem áreas bem localizadas, de alto fluxo, de fácil acesso, à beira da rodovia Washington Luiz. Nós podemos ter ali na Via Expressa, próximo à UPA. E esse hospital teria como função desafogar a Santa Casa. A Santa Casa é um hospital que não é público, agora não tem hospital público, mas atende ao SUS, recebe repasses e faz um tratamento de excelência para os atendimentos de alta e de média complexidade. Porém, atende também a baixa complexidade. Isso faz com que leitos fiquem ocupados, às vezes, por um período muito prolongado. Você imagina uma pessoa que está com câncer terminal, vai ficar internado aí por muito tempo.
Ela merece esse acolhimento, só que esse leito poderia ser utilizado para cirurgias de emergência, para cirurgias de outros tipos de câncer. Então, tendo esse hospital, nós teremos os casos leves, pneumonias, infecções mais leves, pequenas fraturas, pacientes crônicos, e deixaríamos esses 100 leitos a mais para a Santa Casa atender cirurgias eletivas, câncer, os acidentados, as emergências. A construção do hospital, nós podemos conseguir levando o projeto ao governo do estado ou ao governo federal. E o governador Tarcísio é nosso parceiro, já declarou. Então, os recursos para a construção e para equipar, aparelhar, nós conseguiremos. Aí o custeio é da prefeitura. É nessa hora que a prefeitura vai ter que utilizar os seus recursos, que nós pretendemos disponibilizar com essa gestão extremamente profissional e técnica, né, para podermos contratar médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, pessoal de segurança, de limpeza, para que esse hospital funcione com qualidade, desafogando a Santa Casa e permitindo que a Santa Casa continue com esse serviço de excelência. Investimento em torno de 75 a 100 milhões de reais. Candidato, esse hospital acredito que deva ajudar o senhor numa outra proposta, que é promover mutirões, né, de consultas, exames, mas ainda vai tempo para ficar pronto. Até lá, como é que o senhor pretende agilizar o atendimento nesses casos que é uma proposta de governo? A primeira coisa seria transformar as nossas unidades básicas de saúde, os nossos postinhos, em programa de saúde da família. Então, o agente comunitário vai visitar as pessoas em casa, o médico vai visitar as pessoas. Então, nós vamos identificar a situação familiar, os potenciais problemas e vamos trabalhar na prevenção. A prevenção, ela causa uma economia enorme lá no fim da linha. Então, com prevenção, nós vamos diminuir as filas de consultas, nós vamos diminuir os atendimentos de UPA, porque essas pessoas vão estar sendo acolhidas. Nós temos problemas graves em Araraquara. Nós temos dificuldade para agendar consulta, para agendar exame, as UPAs estão lotadas, a Santa Casa tem um corredor, um engarrafamento de macas com pacientes graves aguardando um leito para internação. E tem uma proposta muito interessante que nós entendemos que é viável aqui, que é o poupa-tempo da saúde, semelhante ao poupa-tempo de documentos, habilitação, RG. Esse poupa-tempo da saúde terá os médicos com as especialidades mais requisitadas e será um agendamento online ou presencial. Então, essas pessoas serão atendidas rapidamente dentro das especialidades. Nós teremos um laboratório municipal, porque Araraquara não tem laboratório. Araraquara paga caro por serviços de coleta de exames. Então, teremos uma central radiológica para os exames de ultrassom, raio-x, teremos um laboratório para coleta de exames e tudo isso vai fazer com que esse atendimento seja muito mais rápido, com uma resolução também muito mais rápida. Nós temos também um hospital em Araraquara, que é o Hospital Psiquiátrico Caibar Schutel. Nós sabemos que depois da pandemia, um grande número de pessoas teve sua saúde mental acometida. Então, esse hospital está praticamente abandonado, faltam medicamentos básicos. Então, nós queremos revitalizar, seremos grandes parceiros para que as pessoas com os problemas de saúde mental sejam atendidas e acolhidas em Araraquara. Candidato, para a gente encerrar aí o tema saúde, o senhor tem como vice uma enfermeira, é uma mulher negra. No plano de governo do senhor propõe criar uma política municipal de saúde integral para a população negra. Como é que isso funcionaria na prática? Nós sabemos que as pessoas negras, elas têm algumas patologias específicas, alguns problemas de hipertensão essencial, de anemia falciforme. Isso aí tem que ser diagnosticado e tratado desde cedo. Então, isso não custa caro. Você está fazendo uma prevenção, uma profilaxia de problemas que poderiam se tornar mais graves. Então, no nosso governo, ninguém vai ficar para trás. Todas as pessoas têm que ser acolhidas dentro das suas necessidades. Vamos falar de educação agora. Candidato, Araraquara tem hoje 200 crianças à espera de vaga em creche, são números da própria prefeitura. A maior demanda se concentra nos berçários. A fila caiu nos últimos 4 anos, mas 200 crianças é um número muito considerável. Como é que o senhor pretende resolver esse problema, acabar com essa fila? Então, são 200 crianças aguardando creche, mas há muito mais crianças em creche em período parcial. Então, a mãe está trabalhando, essa criança fica meio período na creche. Alguém tem que buscar essa criança, às vezes uma avó, às vezes uma amiga, às vezes a mãe tem que pagar para que alguém vá buscar o seu filho. Então, nós acreditamos que Araraquara tem que ter creches de período integral. Nasce muita gente no Brasil todo. Então, nós temos que ter um crescimento proporcional ao número de nascimentos. Voltando à questão da saúde, há 14 anos, Araraquara tinha 190 mil habitantes.
E hoje tem mais de 250 mil. Nesse período, Araraquara só aumentou 16 leitos SUS. Teria que ter aumentado mais de 150. Então, assim, se não há planejamento, você não vai conseguir atender a população com qualidade. Então, nós temos que aumentar o número de creches, nós temos que aumentar o período. As creches têm que ser todas de período integral, para que a pessoa possa deixar o seu filho de manhã e buscá-lo no final da tarde. Tudo isso demanda investimento. E eu repito, dívida de 600 milhões que nós vamos equalizar para pagar e nós vamos fazer com que sobre dinheiro no nosso caixa para fazer esses investimentos. Não só de obra, mas principalmente de custeio. Candidato, ainda falando em educação, né, o projeto do governo do estado da implantação das escolas cívico-militar, né, espera uma decisão da Justiça. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, né, diretores de 302 escolas manifestaram interesse em adotar esse modelo. Nenhuma escola em Araraquara manifestou interesse em ter. O senhor disse no plano de governo do senhor que o senhor é a favor da implantação desse modelo no município. Se eleito e se a Justiça liberar, o que o senhor pretende fazer? Com certeza nós teremos uma unidade em Araraquara. E assim, há uma grande parcela da população de Araraquara que é favorável. Então nós temos que ser democráticos. Nós temos que permitir que as pessoas possam fazer as suas escolhas. Tendo uma escola cívico-militar em Araraquara, é uma escola que tem um vestibular, é uma escola difícil de entrar. Então, quem tiver interesse, os pais vão levar os seus filhos, vão prestar o vestibular, se forem aprovados, vão ser matriculados. Agora, todas as outras escolas de Araraquara deveriam ser de período integral. Todas as escolas municipais. Porque nós sabemos que em Araraquara, crianças na rua sofrem violência sexual, violência física. Elas são seduzidas pelo mundo das drogas. Nós vemos crianças como olheiros traficando. Então, se você tem a criança na escola o dia todo, metade do período é conhecimento, metade do período é atividade física, lúdica, nós podemos ter teatro, dança, música, nós vamos tentar formar cidadãos. Você vai acolher essas pessoas durante o dia todo, para quando elas voltarem para casa, a família já está lá. Nós sabemos que muitas crianças saem da escola e vão para casa e a geladeira está vazia. A criança é o adulto do futuro. São eles que vão nos guiar daqui 20, 30 anos. E eu e a Meire, minha enfermeira, minha candidata a vice, nós temos uma visão muito crítica em relação ao que está sendo feito com as crianças em Araraquara. Candidato, da mesma maneira que a gente fez com os demais candidatos de Araraquara que já estiveram aqui, eu vou pedir para o senhor definir os seus adversários de uma palavra. Vou começar com Eliana Naim. Eliana Naim, enfermeira. Pedro Tede. Grande empresário. Tiago Pires. Tiago Pires, uma pessoa que batalha pela sua ideologia. Dr. Marcos Garrido. Vereador. E o Dr. Lapena? Dr. Lapena é um médico compromissado com as pessoas de Araraquara, compromissado com o social das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e 25% das famílias de Araraquara estão em situação de vulnerabilidade. Vamos falar agora de um outro assunto que a população de Araraquara tem sentido bastante, que é o problema da falta d'água. Tem um racionamento na cidade aí em andamento. A gente sabe que a gente vive um período aí de estiagem, o pior período dos últimos 40 anos. É claro que é importante ter o apoio da população nesse momento para economizar, só que o poder público também precisa, né, de alguma maneira, solucionar esse problema. Qual seria a proposta do senhor? Então, nós sabemos que é um desperdício enorme da água tratada. Araraquara capta água, essa água é tratada e, segundo o pessoal de perdas do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara, do DAI, que é o gestor da água, 58% da água tratada se esvai porque as tubulações estão danificadas. Então, isso para mim é um absurdo. Você capta, você trata e joga fora. E não chega na casa das pessoas. Hoje, 33 bairros estão sem água em Araraquara. Domingo nós tivemos numa situação ali, perto da Vila Xavier, que há 3 dias as pessoas não tinham água. O cara disse, minha mãe mora do outro lado da cidade, eu tenho que ir na casa dela para usar o banheiro. Há pessoas que não têm caixa d'água. Quem tem caixa d'água, às vezes tem 500, 1.000, 2.000 litros, e quem não tem, acabou a água na torneira, acabou tudo. O candidato a vice-prefeito do PT, ele foi o superintendente do DAI até pouco tempo atrás. O que ele fez para resolver essa situação? O DAI foi uma grande autarquia e hoje dá prejuízo. Por que dá prejuízo?
porque a prefeitura transferiu para o DAI inúmeras responsabilidades que não eram dele. Então hoje o DAI não tem capital de investimento, o DAI tem muita gente comissionada. Nós precisamos fazer uma revolução para que o DAI volte a ser aquela autarquia que sempre foi. Nós temos que abrir as ruas e trocar essas tubulações que já estão corrompidas. Para mim, assim, a água, ela é a fonte da vida. Você vive sem muitas coisas, mas você não vive sem água. Então nós precisamos fazer atitudes drásticas. E um político me falou, obra embaixo da terra não dá voto, mas eu não quero voto. Eu quero uma cidade sustentável daqui 10, 20, 30 anos. Eu quero que a pessoa abra a torneira e tenha água de qualidade. Candidato, vamos falar agora de outro tema que tem sido de muita preocupação nos municípios, principalmente no pós-pandemia, que é o aumento da população em situação de rua. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o último levantamento feito no ano passado aponta que em Araraquara são 236 pessoas nessa situação. Qual que é a proposta do senhor para atender esses moradores? Nós sabemos que a pandemia vitimou famílias, destruiu profissões. Muitas pessoas perderam casa, perderam emprego, muita gente perdeu a vontade de viver. Então, há pessoas em situação de rua que estão vivendo esse momento. E nós temos que entender o que está acontecendo. Nós pretendemos, através das ações sociais, cadastrarmos todas essas pessoas. Nós teremos aí assistentes sociais acompanhando o grupo de 15 a 20 pessoas para entender essas necessidades. Nós sabemos que há alcoólatras, nós sabemos que há usuários de drogas e nós sabemos que também há pessoas envolvidas com o crime. Mas nós temos que tentar entendê-las, tentar ressociá-las. Muitas dessas pessoas ainda têm uma capacidade produtiva, mas elas precisam de um tratamento psicológico, de um tratamento psiquiátrico. Nós não podemos deixar ninguém para trás. E o que eu vejo é que agora, na época eleitoral, ocorre uma verdadeira maquiagem e essas pessoas, na sua grande maioria, foram retiradas da rua, foram retiradas da praça, estão em determinado local. O que vai acontecer no dia 7 de outubro? Será que as pessoas estão sendo acolhidas, estão sendo tratadas ou simplesmente estão isoladas para não chamar mais atenção? Candidato, um dos seus itens lá do plano de governo, que fala sobre desenvolvimento econômico, o senhor propõe criar mecanismo para que novas empresas se instalem no município. Que tipo de incentivo que o senhor pretende oferecer? Primeiro, facilitando que todas as empresas que venham para a nossa cidade sejam ajudadas pelo município. Há sempre uma dificuldade para se liberar um alvará, para se analisar um projeto. Então, nós temos que ter uma secretaria que fale a língua do empresário, que fale a língua de quem quer investir. Mas nós temos que ter outras coisas que ajudem. E eu tenho um sonho, que eu já venho falando há muitos anos, do conceito de aerótrópolis. Araraquara tem um aeroporto maravilhoso, ocioso, completamente parado, só desce jatinho de milionário. Nós temos entroncamentos de rodovias e de ferrovia. Então, instalar em Araraquara um porto seco, um porto alfandegário, para que nós possamos ter, usando toda essa malha logística, importação e exportação. Isso é um facilitador para que empresas se instalem, gerem empregos, gerem divisas para o município através dos impostos recolhidos. Então é fundamental que você tenha atrativos. Araraquara está no centro do estado de São Paulo. Nós temos uma possibilidade, um potencial gigantesco de trabalhar com logística e de trabalhar com produção. Então é fundamental que o atrativo seja dentro da facilitação para a instalação das empresas e também com esse porto seco para permitir importação de insumos e exportação e também para o mercado interno dos produtos ali produzidos. Candidato, o senhor propõe também, no plano de governo, criar um centro de qualificação profissional da mulher, Como é que seria esse lugar? Quais são os cursos que seriam oferecidos? Falo da mulher, mas eu falo também da população de Araraquara. Nós temos hoje adolescentes que estão saindo das escolas de Araraquara e o INEP diz isso. Hoje, no segundo ano de Araraquara, de ensino da escola fundamental, 44% dos alunos não sabem ler e escrever, não sabem interpretar um texto e não sabem fazer contas. Daqui a pouco eles vão ter 14, 16, 18, 20 anos, não vão ter possibilidade, às vezes, pela dificuldade, por não ter aprendido, de fazer um processo vestibular, de fazer um aprimoramento. Então, nós temos que oferecer cursos técnicos, cursos básicos, para que essas pessoas tenham uma profissão.
Nós temos, por exemplo, o Senai, que ele acolhe uma pequena parcela da população e essas pessoas saem de lá empregadas. A Embraer, as usinas, as empresas da região. Então, nós temos que qualificar com as diversas áreas de atuação. Você pode transformar uma pessoa numa cabeleireira, numa manicure, ela pode ser um soldador, pode ser um ferramenteiro. Vou interromper o senhor agora, que chegamos ao minuto final da entrevista. O senhor tem agora 1 minuto para suas considerações finais. Então, eu gostaria de dizer à população de Araraquara que nós temos esse sentimento do sofrimento que eles estão passando, seja na vulnerabilidade social, seja na falta da água, seja nas pessoas que estão nas macas da Santa Casa. Então, o que eu peço? As pessoas de Araraquara não podem se omitir. Elas têm que votar. Se ela gosta de X ou de Y, é o menos importante. Não deixe de exercer o seu direito democrático, porque você vai permitir que seja feita uma escolha. Analise os planos de governo, os projetos, as propostas de cada candidato. Participe dessa eleição. É fundamental que todos estejam cientes desse momento importante. A nossa cidade só perde, ela perde em todos os indicadores. Peço a vocês que analisem e no dia 6 façam a melhor escolha. E eu e a minha vice-meira estamos à disposição de vocês. Obrigado, candidato. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nesta quarta-feira, quem participa da sabatina é a candidata Eliana Onaim, do PT.